Glórias a Deus. Glórias a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos. Você que já entrou aí, já entra já dando um oi, um like, compartilhando a paz do Senhor a todos nessa manhã. Hoje é dia 7 de dezembro de 2022, estamos aí já numa reta final. É assim, já quase, né? Chegando já ao final do ano, mesmo. O final tá aí, mas ainda Deus ele quer nos capacitar, trazer algo da parte do Senhor. Justamente, eu sou o pastor Davi Aristão, uma voz profética para missões. Exatamente esse encontro aqui em Ibitinga. Glórias a Deus. E temos a certeza e a convicção que Deus, ele vai falar comigo e com você, um tira-tema, um bate-papo, mas trazendo algo da palavra de Deus, tá bom? Eu só estou aguardando o profeta chegar aí, tá bom? Para nós poder dar a continuidade aí. Então, e você que chegar, seja bem-vindo pela primeira vez, você que já está conosco aí compartilhando. Meus irmãos, seja todo bem-vindo, tá bom? Interage, né? Tudo que nós fazemos é para a honra e a glória do nosso Deus. Se você já estiver me ouvindo, me dê um oi aí, para mim já poder te chamar você, profeta, senão não parece você. Amém? Vou esperar um pouquinho. Aleluia. Opa, agora deu certo. Aí, agora sim. Manda um oi, manda um oi. Agora sim, agora sim. Agora deu certo. Tá dando não impossível, meu Deus. Deu uns problemas técnicos, meu Deus. Aí não dá, aí quebra a nossa transmissão. Tá dando um erro técnico aí. Jesus, aí não, Jesus. Opa, Jesus. Aí, oca. Isso aí deu certo aí. Se o profeta apareceu aí. Aceita aí, profeta. Glórias a Deus. Opa, glórias a Deus. Ufa. Oi. Isso aí. Ok, tá compartilhando. Amém. Acabou você com isso aí. Vazios que só Deus preenche, há lágrimas que só Ele entende, há feridas que só Deus tem pra curar. São feridas demais. Você diz, Senhor, por que não muda esse cenário? Parece que quanto mais eu estou lutando, mais o vento sopra ao contrário. Está difícil, muda as circunstâncias que eu vivo. Eu luto, mas sou um soldado ferido. Inumeráveis são meus inimigos. Deus quis, eu pego as feridas de um soldado, transformo em experiências em legado. Confia em mim e me deixe agir. Eu posso restaurar a tua vida, por mais que as circunstâncias sejam tua inimiga. A última palavra é a que vem de si. E confia, eu posso restaurar a tua vida. Eu pego um soldado ferido no chão e ponho um troféu na palma de suas mãos. Eu vou mudar a tua vida. Você e eu somos maioria.
soldado. Aleluia. Se você for escolhido, se é indígena, deixe tudo em passar. Não se trata de esperar contigo. Eu fiz aqui, não se Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Saber que Jesus Cristo é o único Salvador. Glória. Você vai encontrar derrotas pra conseguir vencer. O inimigo pode não se deixe intimidar. O mesmo Deus que com você está é o que fez Davi levar. Glórias a Deus. A paz do Senhor, pastor Davi Ramos e amigos que estão nos acompanhando. Dá para te ouvir normal aí? Dá, tranquilo. Bem. Glórias a Deus. Amém. Pode falar aí um pouquinho aí, pastor Davi, né? Apresentando aí para o público, né? Os amigos internautas em comuns, né? Estamos aí, hoje eu estou aqui em cidade de Ibitinga, São Paulo, mas moro ainda em Nova Europa, amém? Estamos aí apenas, né? Sempre dando um avanço e evangelizamos, né? Faz aí deixa aí, né? Para nós dar continuidade daqui a pouco, tá bom? Mas, Senhor, povo de Deus, para quem não me conhece, me chamo Davi Ramos, né? Faz pouco tempo aí, faz um ano já que Deus desceu um som de pastorado sobre nossas vidas. É sempre bom falar um pouco de Deus. Faz um tempo que David Black está me chamando para fazer essa live. Eu sempre dou uma escapadinha aqui e ali, nossa agenda não bate. Mas hoje Deus calhou de nós estarmos juntos para poder trocar uma ideia sobre esse tema. Então é muito bom. E surgiu uma conversa entre eu e ele, né? Um tema que vai agregar muito o seu coração. Creio que Deus tem uma palavra através da vida do pastor Davi Black sobre a sua história. Deus vai falar hoje bastante sobre essa live aí. Deus vai falar com a sua história hoje. Se prepara para o mover de Deus, que vai ser bênção, bênção, bênção. Glórias a Deus. É isso aí. Qual cidade você está, Davi? Fala que o povo aí não sabe. As Todo nossas ministério, raízes. estava com o ministério próprio, Palavra da Fé Church, mas aí Deus fez o nosso ministério virar um projeto. Né? Então, eu creio que Deus tem mais coisas para frente. Hoje estou conversando com o pastor Rafael, ali na Assembleia de Deus Manancial, aqui no Jardim Romano, São Paulo, Zona Leste. Estamos ali congregando juntos, além dele ser um pastor, meu pastor, um amigo meu em comum, né? Quase um irmão, posso se dizer. Mas é bem, estão ali fortalecendo, estamos fazendo bastante evento aqui, e Deus está operando milagre aqui no Jardim Romano. Glórias a Deus. Eita. Não vou conseguir usar o fone, não. Meu Deus. Glórias a Deus. Eu não vou conseguir usar o fone, não, porque eu queria ouvir melhor, né? Mas tudo bem. Apenas é tudo um teste. Eu falo mais alto, eu falo mais alto. Hã? Oi? Eu falo mais alto se eu preciso. Meus irmãos, e estamos diante, qual é eu coloquei aqui no rodapé. Você consegue ler aí, pastor Davi, o rodapé que eu coloquei aí? Coloquei já na mensagem aí. Não consigo ler, não, mas eu vi lá antes de eu clicar para ver, eu vi lá antes. Deixa eu colocar, acho que deixa eu descer aqui um pouquinho, só para os irmãos entenderem qual que é o assunto que nós iremos falar. Amém? Nós não vai poder demorar muito. Né? Uma live profética, um despertamento para essa nova geração.
né? E o tema né? Vai falar sobre qual que é mais fácil, pegar carona ou abrir caminho, Aí é certo? forte, hein? Então você vai digitar aí você, amigos ouvintes, você vai digitar assim, pegar carona ou abrir caminho, tá bom? E quando o pastor Davi já faz a leitura já para nós meditar, 1 Samuel, no seu versículo 18, a seguir. Amém? Então você que está conosco, você vai, Deus abençoe também unido. Unido, ele, rapaz, deixa para lá. Deixa para lá. Não vou. Deixa em off, deixa em off. Ia falar, mas deixa em off. Ele sabe, ele sabe. Creio que ele já. Deixa em off, que é melhor. Mas é amigos também da família. Deus abençoe também a missionária Cláudia, Deus abençoe a missionária Quitéria. A cada um dos irmãos que vão entrar, meus irmãos, eu tenho certeza. Compartilha. Não sei porque eu. Será que eu tenho também minha cunhada Fabiana está aí? Por isso eu falo, irmão, essa mensagem não é minha, não é nossa, né, Davi? É Deus, ele nos direciona. Então você vai digitar assim, qual que é mais fácil, né? Você coloca somente assim, parte B somente. Pegar carona ou abrir caminho, correto? Não é isso, pastor Davi? É isso aí mesmo. Né? E você já achou aí? 1 Samuel, capítulo 18? Tá aqui já. Você pode ler até o 6, tá bom, profeta? Fica à vontade. Amém. Tradução aqui é um pouco diferente, mas vamos lá. Depois dessa conversa entre o rei Saul e Davi, Davi se encontrou com Jonatas, filho do rei, e criou-se um grande laço de amizade entre os dois. E Jonatas amou como a si mesmo. Desde aquele dia, o rei Saul quis que Davi ficasse em Jerusalém, e não deixou que eles voltassem para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas amava Davi como a si mesmo. E para provar que dizia, deu a Davi a sua capa, a sua túnica, além da sua espada, o arco e o cinturão. Davi era o ajudante especial de Saul, e contudo ele realizava era feito com habilidade. Por isso Saul colocou Davi como comandante dos seus soldados. Isso agradou a todo o povo, inclusive aos servos de Saul. Quando o exército israelita voltou vitorioso para casa, depois que Davi matou o gigante Golias, as mulheres saíram em todas as cidades e ficaram à beira do caminho para celebrar a vitória e dar vivas ao rei Saul. Contavam e dançavam e se alegravam ao som dos tamborins e dos outros instrumentos musicais. Glórias a Deus. Amém. Missionária Cláudia, você colocou somente abrir caminhos, né? Você coloca assim, pegar carona ou abrir caminho, tá bom? Mas deu tudo certo aí. Você pode ver, meus irmãos, pastores, olha só, pastor Davi, olha só o ensejo do tema, né? Nós colocamos aquilo que, né, nós estávamos conversando, dialogando e sugeriu. Você pode ver que a própria leitura que você acabou de ler, ela já está. Você pode ver que tem êxito. Cadê o Nildo? O Nildo está trabalhando? Pergunta se o Nildo está trabalhando aí, para ele nós colocar na. Ver se ele está trabalhando. Acho que está trabalhando, né? Tá devagando, né? O Nildo, né? O Nildo deve estar trabalhando, ele apareceu aí, mas já saiu já. Está trabalhando, deve estar trabalhando, menino. Isso aí. Então, meus irmãos, veja só. O que eu acho, quando eu li essa palavra, não é de hoje, não, eu li há muito, muito tempo. Porque a aliança que eles fizeram, e sabemos nessa linhagem que Saul, né, queria matar Davi. Ou seja, porque teve inveja. Porque Davi, literalmente, foi o homem que venceu batalhas. E o Davi sempre teve homens guerreiros à sua frente, né? E agora, como o pastor Davi acabou de citar, o que eu achei interessante, que eu aprendo sobre isso, que a aliança, né? O Davi fez e Jonatas fez uma aliança porque Jonatas amava como a sua própria alma. Olha só, meus irmãos. E nós estamos vivendo, nós estamos chegando já olha lá, ele está em casa, ó. Entra aí com a gente. Chama ele aí também. Entra com a gente, amém? Então, pastor Davi, olha só
a dimensão dessa leitura já logo de cara, para nós, porque muitas vezes nós vai falar, a pessoa vai achar que a gente está querendo. Ele recusou, ó, ele recusou. Eita, não quer entrar, não. Deixa aí. Então, assim, pastor Davi, o que eu acho interessante sobre essa, quando eu entendo essa palavra, que ele já amou como a primeira vez, né? E será que tenho a certeza que a gente passamos por momentos finais, que a gente tem que encontrar uma boa amizade, um bom relacionamento, alguém que realmente nos apoia em todas as áreas. Porque nós vivemos um tempo que as pessoas só nos dão pancada, só nos agride. As pessoas, já falei várias vezes, porque as pessoas, muitas vezes, as pessoas desacreditam do nosso potencial. Eu sabia uma coisa, que eu não preciso mostrar quem eu sou. Você não precisa mostrar quem você literalmente é. Mas Deus, tem momentos da nossa vida, Deus ele faz notório, mostrar para algumas pessoas que não acreditou em você, que literalmente é Deus na sua vida. Porque quando eu olho essa palavra, que já decorrer, que o próprio Saul começou a ter umas armadilhas, e Jonathan, ele sabia. Qual que foi a missão de Jonathan? Todas as vezes que o pai de Jonathan, o Saul, arrumava as suas tropas, e no momento sabia que queria matar Davi. Então, Jonathan disse, olha, você, Davi, quanto eu estiver em vida, nada vai de acontecer. Sim ou não, pastor Davi? Sim, verdade. Correto? Verdade. Fala aí, pastor Davi. Verdade, verdade. Essa amizade deles é uma amizade muito top, assim. Até as igrejas inclusivas, né? O que é inclusivo? As igrejas que querem agregar tudo e todos em um ambiente e continuar da mesma maneira. Nós não somos inclusivos. Igreja cristã não é igreja inclusiva. Nós somos exclusivistas. Você entra como você está, mas você é transformado para fazer a vontade de Deus, né? E não Deus vai se adequar a nós. Então, eles usam esse termo, essa passagem, para dizer que Davi tinha um relacionamento com Jonatas, um relacionamento homoafetivo. Isso não é uma realidade, né? Mas, realmente, Saul, ele se encontra em um empate dele, que ele vê o seu ego ferido. Que chega um mais novo e monta um nome. Na verdade, Davi, quando ele já vem já ungido por Deus. Quem ungiu Saul foi o povo, mas quem ungiu Davi foi Deus. Então, quem tem chamado de Deus vai ser perseguido por abrir caminhos, né? E realmente Davi abriu caminhos aí que até hoje nós se inspiramos em suas histórias. Aí, tá vendo? Abriu, não fala de novo, abriu Os caminhos. Olha só. Então sabemos que Saul foi ungido pelo mão humanas, palavras humanas. E Davi, literalmente, foi direcionado por Deus. O que eu aprendo nesse momento para a sua vida é: você é escolhido por Deus. Às vezes as pessoas ao seu redor te rejeitou. As pessoas fez pouco caso de você. Mas Deus, ele sabia o que você seria o amanhã. Por isso que a palavra diz para nós entender, como diz os versículos, o que eu faço hoje, tu não compreenderás agora, mas amanhã você vai entender. Então nós entendemos. Eu estava lendo uma passagem, que eu não vou lembrar agora o versículo, dizendo aos discípulos, será que poderia vir uma coisa boa de Nazaré? Né? Que Jesus Cristo estava vindo. Será que Deus... Mas Deus, irmãos, ele tem um caminho excelente para mim e para você. Porque quando eu leio a palavra de Deus que se encontra em Mateus 11, 28, que vai nos dizer, vinde a mim, todos que estáis cansados e subcarregados, e eu vós a livrarei. E o versículo também de lá de João, que creio que vai nos dizer um versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E sabemos nós, pastor Davi Ramos, que o próprio João Batista, quando ele pregava as suas palavras sobre Isaías 53, que deu crédito à nossa pregação, aqui se manifestou o braço do Senhor, mas não lembro agora, quando eu falo assim, não lembro,
Porque eu poderia trazer aqui, mas a gente sabe a passagem que ele fala, ó, eu estou apenas abrindo o caminho para Jesus. Você lembra desse versículo, pastor? Lembra dessa passagem? Lembro. E é muito forte Davi, a comunhão de Davi com Deus, porque vai dizer em Apocalipse e também Jesus fala para Pedro, né? E a chave que eu dei é Davi. Aquela que abre, ninguém fecha. Aquela que fecha, ninguém abre. Então, Davi foi tão íntimo de Deus que ele teve a autoridade de abrir portas e caminhos, né? E todos, eu já li na Bíblia, todos que são ungidos por Deus têm autoridade de abrir caminhos que não existem na terra. Davi, como assim? Primeiro, Moisés levou o povo para Pierote e Deus deu a autoridade dele fazer um caminho no meio do mar. E caminho que ninguém mais passou, porque só eles passaram ali. Mas o povo veio pegando carona na unção que Moisés tinha. Depois de Moisés, veio seu sucessor, Josué 3. Vai dizer que o povo duvidava de Josué, porque Josué realmente não tinha a qualificação de Moisés. Mas Deus fala assim, e vós andareis por caminhos novos. Josué passa por onde? Pelo Rio Jordão. Então, depois vem Elias. Ele pega a capa dele, bate no Rio Jordão e o Rio Jordão se abre. Aí depois Deus manda Elias ungir Eliseu. Deus manda Elias ungir Eliseu. E Eliseu bate com uma capa novamente e diz, o Deus de Israel também está comigo. Então, todos que têm chamado de Deus, abre caminhos que não existem no Maps, não existe no Waze, não existe no Google Maps, não tem. Ele abre caminho inexistente. Ele caminho no meio do mar, que ninguém vai passar. Só você tem a chave para abrir. Meu Deus. E é por isso que o pau quebra, Davi, para nosso lado. Porque as pessoas não estão ainda... Não sabem esperar o tempo de ser chamado por Deus. Quem é chamado por Deus tem o poder de abrir caminhos e portas a qual ninguém tem mais acesso. E é por isso que a gente leva paulada, é por isso que a gente leva calúnia, é por isso que as pessoas se levantam contra o nosso ministério, as pessoas fecham muitas portas para nós, mas é porque nós queremos andar por caminhos humanos. Eu já me perguntei muito, falei, Deus, será que eu estou em pecado? Porque todo mundo pega todo mundo assim que está na minha faixa de idade aqui, no meu lance espiritual, né? Está crescendo agora. Eu sou um pregador emergente. Estou crescendo agora. Então todo mundo segue um rumo. E Deus me leva para outro rumo diferente. Aí eu falei, Deus, será que eu estou em pecado? Né? Será que tem algo de errado em mim? Porque, né? As pessoas estão indo pro mesmo. Todo mundo vai para um rumo e o Senhor me leva para outro. Aí Deus diz, Davi, você é escolhido. Quem tem escolhido não anda no mesmo caminho que todo mundo. Quem é escolhido abre portas onde ninguém passou. Abre caminho onde ninguém foi. Ótimo. Olha aí. Olha só. Aí, agora ficou melhor. Ô, Glória. Olha só também o que vai dizer. É isso aí, seja bem-vindo, Nildo. Demorou, mas chegou, né? Depois eu puxar sua orelha, mas tudo bem. Olha só o que vai dizer. Deixa eu dar um bem-vindo primeiro aí para o povo de Deus aí. Dá um bem-vindo aí, vai dar uma saudação aí. Tá acordando agora. Tá acordando agora. Já tomou seu café? É jejum, filho. Ó. E quando ele se prepara aí, ó o que vai dizer em Isaías 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e deixar-nos os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas as quais não se fecharão. Veja só. E eu irei adiante de ti eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-eis o tesouro escondidos, as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Eita glória! Isso é forte. Vou dar uma glória a Deus forte aqui, porque isso é forte. Diga aí, Monilo, diga aí. Olha só o que Deus está falando. Peraí, você está dizendo, eu estou trazendo, quando Deus escolhe alguém, Deus ele vai, porque não adianta, meus irmãos. Deus já fez menção do teu nome. Deus já está dizendo, eu já te escolhi desde o ventre de sua mãe.
queira, Satanás não queira, mas você é um profeta de Deus, você é profetisa. Você até pode estar nas baladas da vida, você até pode estar na biqueira assim, às vezes, mas diz, filho, eu vou tirar você do trago, eu vou tirar você da prostituição, eu vou tirar você dos bardos, ei, até no campo de futebol, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua vida e vai dizer, agora sim, eu levantei o Monildo, agora levantei o pastor Davi Rama, agora levantei o pastor Davi Aristão, agora levantei também a missionária Cláudia, eu levantei o pastor Moisés, eu levantei esta geração e eu te chamo pelo teu nome. Aleluia. É forte, é forte, é forte, é Ai, forte. te colepasse. Então está dizendo, para abrir diante deles as portas, as quais não se fecharão. Cumprimento aquilo que o pastor Davi falou, que está lá em Apocalipse. Né? Eu sei que diante de ti, eu pus uma porta aberta, entretanto, mesmo com pouca força, mas guardaste a minha palavra. Ô, glória. Fala aí, Monildo. Que nem você falou, né? É que quando Deus tem quando a gente tem um chamado, a gente vai fugir. Pode passar 1 ano, 2 anos, mas Deus vai trazer. Verdade. E falando um pouquinho da sua resposta, é o meu pensamento. Vou falar, cada um pensa diferente. É melhor pegar carona ou Abrir caminho. abrir caminho? Abrir caminho. Assim, Meu Deus, tá esquentando. Quando você pega carona, você é conhecido pelos outros. Um pastor, mais ou menos assim, vou colocar o Marcelo. Vou andar com ele, ele é bastante conhecido. Eu vou ser conhecido por causa dele, não por causa de mim. Então, eu, abrindo meu caminho, eu pegando, eu louvando, eu sou conhecido por mim. Entendeu? Não com os outros. Eu acho, a minha opinião é assim, né? Rapaz. Líder, porque a geração que nós estamos vivendo hoje, infelizmente, no mundo, tem uma palavra agora em inglês chamada groups. Né? Groups quer dizer aquele que se aproveita da fama do outro. Né? Ou finge de amigo para querer o sucesso. Infelizmente, hoje ninguém quer pegar a enxada para abrir caminho. Verdade. Hoje as pessoas olham para nós e dizem, não, isso daí é doido. Mas quando o seu podcast começar a dar certo, Nildo, lembra de mim. Infelizmente, nós vivemos isso. Né? Ninguém quer apostar em projetos falidos. Todo mundo quer apostar ou quer investir em projetos que já está grande. Só que ninguém aprende com Deus. Deus, ele é expert em pegar coisas falidas, investir nelas e elas se tornarem grandes. Davi mesmo é um exemplo. Davi era uma pessoa que ninguém dava valor para ele, estava nas malhadas, né? O pai dele ensinou ele a ser pastor e não ser rei. Aí Deus disse, eu tenho para ti, não é o que seu pai tem. O que eu para ti é reinado. Mas primeiro, para ter o reinado, você precisa aprender a ser pastor. De quê? De ovelhas. Para ser um rei de pessoas que também significam ovelhas para Deus. Então, antes de eu ter o sucesso que Deus tem para mim, eu preciso aprender de baixo. Mas quando nós estamos embaixo, ninguém chega, ninguém cumprimenta, ninguém fortalece, ninguém ajuda, ninguém dá crédito. Mas quando o seu nome Deus sopra, as pessoas querem aplaudir e querem estar perto de você. Usufruir daquilo que Deus te deu. Eita glória. Eita glória. É forte, hein? É por isso que tudo isso, por isso que voltando novamente sobre Jonathan, mano. Porque ele tá falando de uma aliança, mano. E quantas pessoas quebrou uma aliança de uma boa amizade porque tem, eu vou falar, mano, porque tem pessoas que entram numa empresa, numa microempresa, ficam bem sucedido, a pessoa nem mais te fala mais com você. Eu vou explicar, vou falar isso sem medo de errar. Porque as pessoas querendo ver o seu fracasso. Já falei, volto a repetir, as pessoas querem ver você mais na queda do que prosperando. Tem pessoas, eu louvo a Deus que toda vez que eu estava trabalhando na Paulista, eu já tive a oportunidade de ver vocês dois, né? Ao trabalho, né? Eu indo, vocês voltando. E às vezes a pessoa fala assim, isso aí é só mais um pregador, né? Que às vezes as pessoas lá nos veem nós como um pregador que não trabalha. As pessoas nos veem nós como um vagabundo, mas mal via nós acordando pela madrugada, enfrentando trem lotado, tanto para ir, tanto para voltar. Igual eu falei, outras vezes sempre encontrava o Monildo ali na Estação da Luz. Uma vez encontrei o pastor Davi Ramos na Consolação, porque eu trabalhava na Paulista, não é isso?
Então, assim, olha só né? Mas eu estava indo trabalhar e o pastor Davi estava voltando. Eu estava indo para o trabalho, estava, né? E assim por diante. E o Nilo estava indo também no mesmo. Nós trabalhamos, acho que era o mesmo período de horário. Então, assim, eu falo para você, mano, nós passamos um bocado. Mas você viu, trabalhando. Cheguei, assim, quem conhece a Grande São Paulo, a Estação do Brás, os trens é tudo lotado, às vezes as pessoas você quer descansar, as pessoas querem brigar com você, e às vezes lá no serviço você não é bem, às vezes não é bem sucedido, que as pessoas, só porque você é cristão, acham que você tem que ser besta todo mundo. Não, meus irmãos, acho que Deus nos chamou para um propósito. E eu quero dizer para vocês, só tem que aprender, porque às vezes, imagina nós todo dia pegar o trem, os primeiros trem, né, Nildo? Você que pegar os primeiros trem, os primeiros trem já 4 horas da manhã, já lotava. Lotava. E aí ninguém via. Aí via nós se arrumando bem, aí se vestindo bem, e falava que a gente era até metido. Não, meus irmãos. A gente estava trabalhando, então a gente nunca. Eu vou falar para aqui, nesse leque que eu vou abrir aqui, para nós aqui mesmo, nós nunca dependemos de ofertas. Não. Mas a gente sabemos que nós precisávamos da ajuda pastoral, de uma ajuda à liderança. Eu falo isso aí sem medo de errar. Porque tem pessoas que preferem ajudar aquelas pessoas que têm. É uma fatalidade que já acontece em todos os lugares. A pessoa não quer ajudar você, mas quer ajudar um outro que já tem trabalho, é empresário, é empresária. Ah, o Davi Ramos não, o pastor Nito não, o Nito que, né? E aí? Então, e hoje, eu falo para você me errar. E nem por causa disso, né, pastores? Em nenhum momento nós paramos, né, Nildo? Né? Nenhum momento nós paramos. Quantas vezes, Nildo, você viu ali evangelizando ali o Claudinho, né? Quantas vezes você viu ali evangelizando o Claudinho ali na barbearia? Um monte de vezes. Né? E no momento, pastor Davi, no momento, eu falei assim, não, eu não vou entrar naquele ambiente porque é pessoas que não é crente. Não, ali eu trazia uma semente. Eu tenho certeza que vocês já viu muitas pessoas hoje que vocês evangelizaram, as pessoas estão espelhando em nós. Viu? Nossa, eu quero o Monildo. Quem diria o Monildo? O Monildo só queria jogar bola. O Nildo não tinha compromisso com ninguém, né? Às vezes, mas tá aí com o seu casamento até hoje, tá com seus filhos crescendo. E eu falo pra você, gente, o Nildo começou a fazer um trabalho com venda ali, com lanche. As pessoas, às vezes, até zombou dele. Assim, não vai dar nada, porque tem pessoas que teve que te ajudar, só te criticou. Não é assim, ministro? Mas olha só o que Deus está fazendo. Deus está marcando esse momento, essa manhã, para falar comigo, para falar com vocês, que valeu a pena a gente continuar e não desistir. Todos nós estamos aqui. Hoje, aqui nós estamos aqui gerações, amigos no mesmo bairro, as pessoas. Hoje eu estou do outro lado. Mas eu posso estar do outro lado. Mas nunca deixei de ter o contato com meus amigos, mas cada um no seu momento, cada um ajudando, orando. Meus irmãos, se você, eu vou falar aqui, se você não quer ajudar o próximo, não atrapalha. Porque, como eu falei, as pessoas elas querem multar aí na gente, quer pegar essa carona por causa do seu momento. Se eu tivesse agora, literalmente, o sucesso, porque o sucesso, ela corrompe muitas pessoas. Isso aí é ganancioso. E Deus não quer chamar nós para ganância. Porque eu volto a dizer sobre Jonathan e Davi. Jonathan, ele não queria nem. Jonathan podia ser um jovem que podia ter raiva de Davi. Poderia, mas não. Mas olha só a diferença. Davi amou desde o primeiro instante, desde o primeiro momento. E por isso que eles fizeram uma aliança de amizade e dizendo, enquanto eu estiver em vida, eu vou te defender. Eu não vou deixar nada que meu pai te afronta. Então, todas as vezes, Jonathan avisava, Davi, foge, porque meu pai está juntando seus soldados para poder te matar. Agora, imagina, meus irmãos, imagina você que está me ouvindo. Você acha que Jonathan também não poderia matar Davi? Hã? Porque tem pessoas, né, ô Glória? Porque o meu primo aí, promocional. Ó, meu primo, manda um abraço pra te ver. Meu primo mandou um abraço, meu primo, Márcio Greek Love, o CSKA de Ibitinga. Vamos orar assim, Dodô. Vamos orar assim pro seu filho, sim, primo. Tá bom? Tô esperando você visitar aqui em Ibitinga, né? Tô aqui na casa do meu pai, até agora você não veio, né? Mas tudo bem. Tá sempre ocupado, né? Mas estamos juntos aí pra orar por você, tá bom? Vem pra cá.
Entrou lá. Então, meus irmãos, entenda isso que eu quero falar aqui, que é algo tão importante. E aqui nós não está lavando roupa suja, aqui estamos trazendo uma verdade, uma geração de hoje, uma geração que não se corrompe, mas sabemos da importância que Deus tem feito na nossa vida. Porque, eu volto a dizer, que Jonathan poderia montar uma emboscada para o próprio Davi e Davi morrer. Agora, a pergunta é essa: por que Davi não morreu? Hã? Responde aí para mim. Amém, irmã Cláudia? Ah, não conseguiu ler a da... Lê aí, Vara. Lê aí, Davi. Fala aí, Davi, do Nildo. Pode falar. Fica à vontade aí, Davi. Não sei o que eu vou dizer. Por que no momento Davi não morreu? Deus abençoe o pastor Hélio, pode ser o pastor Hélio. Tipo assim, eu estou querendo passar para nós. Hã? No momento todo, Deus estava guardando ele, né? É isso, olha aí. Jesus Cristo estava guardando. Então, nesse momento, você ainda está falando abrir caminhos ou fechar caminho. Fala aí, Davi, eu vou deixar o Davi falar. O Jonathan fez o quê, ministro? Deixa o Davi falar, porque senão... Hã? Jonathan reconhecia em Davi o poder de Deus, né? E o que não via no pai dele, né? Não adianta ter o título e não ter a unção. Não adianta ter só a presença e não ter o poder de Deus. Mas Jonatas vem Davi, que Davi realmente foi ungido por Deus. Davi tinha qualidades. Quando você tem a vertente do Espírito Santo, você tem os dons. E os dons demonstram quem é você, né? Em vários lugares que eu prego, eu não falo quem eu sou. As pessoas simplesmente olham para o meu rosto e dizem, Davi, vou pregar. Porque elas reconhecem que o Espírito dela testifica no meu. Então, muitas das vezes, não precisa você abrir a boca para dizer quem você é. Deus te apresenta, se tiver os dons que o Espírito Santo tem na história. Né? Aleluia. E falando sobre os usurpadores de bênção, um cara que eu tenho raiva dele demais na Bíblia é o Tobias. Né? Sambalat, Tobias e Gesem eram caras que ficavam falando contra Neemias e Joel. Mas quando Neemias volta para o rei, Tobias, que criticou, mora dentro da casa de Deus. Não ajudou a construir, criticou, não moveu uma palha, mas na hora de usufruir, estava lá dentro. Aleluia. Como é que é as coisas, né? Mas aí Deus traz Neemias de volta e Neemias expulsa Tobias com toda a sua casa, toda a sua roupa, tudo. Se quem não ajudou a construir, não tem como participar. Com certeza, verdade. É, Deus. Ô, glória. Deus é fiel. Mas abrir caminho é difícil, né, pastor? Abrir caminho é difícil demais, moço. Abrir caminho não é para qualquer um, não. A gente soa, a gente chora, a gente entra no quarto, a gente fala com Deus, grita. Muitas vezes queremos desistir do caminho, porque a gente cava, e parece que não chega a lugar nenhum. Mas aos pouquinhos, como a diz, né? Tem pessoas que se espelham. A gente passa por vários processos, vários pelos vales, e a gente não vê a pessoa ajudando a gente só vê a pessoa querendo derrubar, entendeu? E é assim, mano. Aí é só você não entrar no quarto, no particular com Deus, e Deus vai dando a estratégia, vai dando a caminhada. Quando você vai ver, a vitória é sua. Isso é verdade. O que não me faz parar de desistir é porque tem pessoas que dizem, Davi, aquele dia que você pregou, Deus falou comigo. Eu estou de olho em você. Então isso me motiva, né? Então, querendo ou não, uma palavra que você pregou, que Deus usou, tocou no coração dela. Isso é o mais importante, entendeu? Está fazendo efeito. Mas não por causa de mim, por causa dele lá em cima. Porque ele está no controle. Meu pastor da gestão, por mais que nós estamos passando pelo processo, passando pelas dificuldades, passando pelas ansiedades emocionais que nós temos, as questões e dúvidas que nós temos, né? Pelas coisas que Deus não faz, é porque nós estamos abrindo caminho. Abrir caminho, a gente não vê uma saída do outro lado. Quando se acaba o metrô dentro de um túnel, você não vê saída. Tem hora que a máquina para, tem hora que o pessoal está cansado já. Mas Deus fala, não desista, continue cavando que vai chegar do outro lado. Verdade. E hoje nós usufruímos de metrô e de trem que alguém um dia cavou, alguém um dia suou para fazer aquele caminho. Com certeza. Eu vi um debate com, eu esqueci o nome dele, pastor Jacques, eu acho que eu gosto muito do podcast dele, eu acho que não sei se vocês já viram. Ele é demais no podcast dele. Ele falou assim, tem um moleque, ele foi levantar voo. Isso. O moleque está lá sossegado, você está no banquinho dele. No meio da trajetória, teve uma turbulência.
todo mundo se apavorou, porque na turbulência todo mundo fica apavorado. E o moleque lá, cegadão, a hora a moça chegou falando assim, por que você não está assustado? Por que você não está desesperado? Eu falei assim, não, porque meu Deus, ele está no controle. Ele é o comando. Então, quando ele está no controle, a gente não precisa ficar se apavorado, não precisa ficar, entendeu? Desesperado, porque ele sabe o que faz. Varão, é tão forte tudo isso que nós estamos passando hoje. Eu vou dizer assim, você não precisa ter 10 amigos. Você precisa apenas ter um. De verdade. Aleluia. Porque quando nós temos muitas amizades, se eu falar amizade numa forma envolvida como sempre, aqueles grupos de amizade, esses mesmos grupos que a gente temos, nosso vínculo, um deles vão levantar calúnia a seu respeito. Com certeza, não tem dúvida. Aleluia. É nesses momentos que aí você vai dizer, rapaz, você comia. Davi mesmo fala, tá lá em Salmos, acha pra mim, lá em Davi fala, que até meu próprio amigo, tá lá em Salmos, acha aqui, eles conspiraram contra mim. Comia a minha mesa. É em Salmo, Salmo é uma coisa. Vou achar aqui. Salmo, Acho que é Salmo 6. Acha aí. Se alguém conseguir aí achar aí. Amém? Porque ele fala. Porque o pastor Davi está falando isso, meus irmãos. Você pode ver. Imagina, algo rápido. Você tem quantos seguidores na sua página do Facebook? Quantos seguidores na sua página Facebook? Quantos amigos? Eu? No Facebook? É isso. Facebook tem 5, mas no Instagram é pouquinho. Não. Quantas pessoas tem adicionado no seu Facebook? Quantos amigos você tem adicionado no seu Facebook? 5 mil. E o seu, Nildo? Eu acho que chega por aí também, né? Agora, aí pergunta. Agora, eu também tenho 5 mil, gerando 5 mil. 5 mil com 5 mil daria 15 mil, correto? 5 mil, é. Aí eu pergunto para nós mesmos, cadê as pessoas que realmente nos seguem? Que nos acompanham? Hã? Não sei, mas é assim, é que nem você falou, né? É assim, como é que eu vou dar exemplo, mais ou menos, tipo assim, para nós que está aqui, um debate, é como fosse um debate, falando de Deus, que Deus está falando, entendeu? Ninguém entra na live, mas me bota uma coisinha, me bota uma coisinha que não presta, que você vai ver a live bombar. Entendeu? Então, é que as pessoas não gostam de ouvir a palavra de Deus, a pessoa não gosta de ouvir conselho, a pessoa não gosta de ouvir testemunho de vida. O que nós estamos trazendo aqui hoje, testemunho de vida. É por isso que eu falo, é uma live profética, né, para nessa geração, sobre abrir caminhos ou pegar carona. Então nós entendemos que poderíamos dizer, meus irmãos, sem me errar, meus amigos, automaticamente, Ana Cláudia, meu amigo Rafael Lobo, era para estar já mais gente nos compartilhando. As pessoas só querem compartilhar coisas más. Não adianta. Mas se fosse, já volto a dizer, se fosse Júlio Trovão, Samuel Mariano, esses cantores já renomados, todo mundo já compartilhava. Quem quer aproveitar, né? Eu assisti uma do Samuel Maritano, que eu gosto também dele. Quando ele abriu a live, de menos de 5 segundos, tinha 300 e poucas pessoas. Ah, pelo amor de Deus. É Salmos 41:9, pastor Davi. Salmos 41:9? Ô, glória. Deixa eu achar. Pode ler aí então, pastor Davi. Aqui que eu só achei aqui, mas já fechei. 41:9, você é mais fácil. Achei aqui, ó. Quer ler, Nildo? Deus tá com a Bíblia, não, Nildo? Meu Deus. Vou ler aqui, ó. Tomando café, pai. Mas vamos ler do começo, né? Meu amigo, né? É forte. Olha o que vai dizer. Bem-aventurado aquele que atente ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama da doença.
Dizia eu, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerás, ele perecerá ao seu nome. E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs no seu coração, amontoa a maldade, saindo para fora, e disso que fala. Todos que me aborrecem, murmura a uma contra mim imaginam e maldizendo. Uma doença má se ele tem apegado, agora que está deitado, não se levantará, mas até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim ao seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim, e levanta-me para que eu os dê o pago. Por isso conheço os que temem por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não tinha triunfa de mim. Quando a mim tu me sustenta nas minhas sinceridades, e me pusesse diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, do século em século. Amém, amém. Olha só, porque nós temos que ler até o final. Porque, meus irmãos, muitas pessoas pegam um texto isolado, meu amigo Rafael Lobo, que está nos acompanhando também, as pessoas elas só querem falar a parte que convém. Quer dizer, então Davi estava fazendo Davi estava fazendo uma oração por cura. E no momento, os amigos de Davi queriam a queda dele, queriam a morte. Eu estou querendo dizer para você, muitas pessoas, elas estão do seu lado, mas no mesmo tempo está querendo ver a sua queda. Não adianta. E aí agora eu te pergunto, por que a Bíblia vai dizer no Salmo 91, versículo 7, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, que Deus dará ordens aos teus anjos a teu respeito para poder te guardar. Se não for a mão de Deus sobre a nossa vida, varões, nós já estávamos debaixo da terra. Então o que nós passamos aqui nesse momento aqui, para nossas vidas, apenas um tema para esse ano de 2022, para 2023. Olha, veja só, 2023 chegando aí. Viu? 2003, acho que tem um pastor da África querendo participar. Peraí. Passou assim esse ano, hein? Passou voando. Sou rápido. Graças a Deus, né? Diretamente da África, hein? Diretamente da África, hein? Diretamente da África, hein? Tá chegando aí também. Então, mas um resumo que a gente traz aqui, hoje eu aprendo hoje. Sabe o que eu aprendi, ministros? Tô ficando mais tranquilo. Porque eu abro o live, fecho o live, eu faço Ele recusou, mas pediu. É assim, eu faço o meu momento com Deus. Davi, não é porque recusou, é porque, tipo assim, fala pra ele que tem que virar o celular. Não é porque recusou também, tem que virar a tela. Se não virar a tela, o nome fica comprido, fica fugindo do lado, aí você não consegue abrir. Ele tem que virar a tela para conseguir participar. Por isso que eu não consigo. Você pegou minhas aulas. Você pegou minhas aulas. Eu fiquei olhando assim, mano, apareceu a mensagem, vira o celular. Aí eu virei e consegui entrar. Eu sei, isso é bom. Aí mordeu minha língua. É que eu tinha ensinado vocês antes vocês não sabiam, né? Você pegou a diferença, Davi? Então vamos falar pro pastor africano aí. Meu irmão, gira a câmera e deixa no automaticamente. Onde você está falando pouco, no automático. Deixa no automático. Não, eu sou um pouco tímido mesmo. É o meu jeito mesmo. Fala aí, Davi, o tímido não herdarão o reino de Deus? Calma aí. É o meu jeito, vou fazer o quê? Deixa Deus trabalhar. É assim, é como você vai lá na frente. É quando você vai na frente, você vai receber a oportunidade. É uma coisa, a perna vai tremendo tudo. Não, mas é besta. Mas espera ele entrar. Fala aí, Davi. Nossa, mordi minha língua. Tá falando sobre isso mesmo, né, Pedro? Abrir caminhos ou pegar carona, né? Hoje em dia tá muito fácil pegar carona do que abrir caminho, né? São poucos que têm coragem de abrir caminho hoje. Abrir caminho é solitário. Abrir caminho abrir caminho solitário. Não são muitos que abrem caminho contigo. Não é igual o poço. O poço da mulher que Jesus para lá na Samaria, né? A samaritana lá, Jesus para.
Quem abriu aquele poço foi Jacó. E Jacó abriu aquele poço 38 anos cavando em cima de uma rocha. Agora imagina você ficar 38 anos cavando um poço sobre uma rocha, só que este poço, por obediência, se tornou um poço eterno, que até hoje tem poço humano na água. Mas bem assim, ó, bem que o Davi está falando, abriu o poço. Mas tem muitas pessoas que falaram, isso não vai dar em nada. Isso não vai acontecer em nada. Para quê? Para desanimar ela no meio do caminho. Mas como ela teve obediência, Deus deixou Deus trabalhar, lá na frente ela vai ver o retorno. Porque cavar poço em rocha é loucura. Como você vai cavar uma rocha? Mas os outros poços que cavaram do lado, todos se fecharam e ninguém sabe quem existe hoje. Mas o poço que Jacó cavou por obediência, nós sabemos até hoje, está lá. Botando água. Porque coisa de Deus é mistério. Verdade. Para muitos falam assim, não, o pastor Nilton está fazendo live lá, está fazendo os podcasts, é loucura. Davi está fazendo live, fazendo coisa na rua, evangelizando na rua, é loucura. Né? Davi está pregando, muitos acham que na nossa vida é uma vida de loucura. Mas sabe que a gente está vivendo de obediência. É bem isso mesmo. Eu falo, se eu fosse escolher minha vida, eu não escolheria viver a minha. Eita. É que nós somos... Eita, faz. Aí, ó, pastor aí da África aí, ó. Ô, glória, pastor da África aí, ó. Glória. Estamos internacionais, hein? Paz, bom dia. Boa tarde, bom dia, Brasil. Bom dia. Aleluia. Essa é o pastor da igreja Comunidade Ramá África. Fala aí, pastor. Seja bem-vindo pela primeira vez na nossa live aí. A live não é minha, é de vocês, tá bom? Você que faz tudo acontecer. É isso, né? Amém, varão? Amém. Bem, o conteúdo eu encontrei já estava no meio, né? E ainda não tenho um ponto focal de entrada, né? Para começar a interagir naquilo que está sendo debatido. Mas quero só primeiro saudar a vocês todos, né? Que estão três, não conheço nomes, mas Deus já conhece o nome de cada um. Amém. E eu sou me apresentar, né? Sou o pastor José Fernando Moisés, da Igreja Comunidade Ramá África. Eu não estou sozinho, estou com alguns irmãos aqui, acompanhando. Glória a Deus, Pai do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, estamos aqui acompanhando. E, na medida do possível, se o assunto for já concebível em minha mente, aí levantarei a boca para interagir. Mas, enquanto que não peguei o nome do assunto, aí fica difícil para interagir. O assunto é simples, meu pastor. O assunto é abrir caminhos ou pegar carona neles. É fácil esse assunto. Aleluia. E o texto referente é Jonatas e Davi. Está lá em primeiro. Falei, Davi. Samuel 18. Isso. 1 Samuel 18. Sobre a aliança de uma boa amizade, né? Ou você abre ou você fecha caminho. Qual que é mais fácil? Abrir caminho ou fechar caminho? Vou pegar carona, perdão. Vou pegar carona. Por mim, abrir caminho ou fechar Não. o mais fácil. Não, Para mim, Ou abrir caminho. Fala aí, Davi. vou pegar carona. Vou pegar Perdão, carona. peraí. Fala aí, Davi, pastor Davi. É tudo. Fala aí, Davi Ramos. Pastor Davi Ramos. O tema da live, meu pastor, é abrir caminhos ou pegar carona dentro desse caminho, entendeu? não, é preciso abrir caminho. Eu também concordo. A mesma coisa com ele. Isso mesmo, pastor. Mas hoje em dia, as pessoas só querem pegar carona. As pessoas não querem abrir caminho, não querem colocar a mão na obra. As pessoas só querem pegar a fama, né? As pessoas só querem se aproveitar da fama que o outro Deus colocou. Que é muito mais fácil eu pegar carona de alguém que está famoso, que já abriu o caminho, do que eu colocar a mão na obra para poder abrir esse caminho. Bem,
isso agora é geral, né? Por exemplo, eu tenho dito isto, por exemplo, você é um missionário. O missionário não é aquele que prega o evangelho dentro do quarto. Você tem que ir ao encontro daquele que tem a necessidade da palavra. Verdade. Você tem que ensinar, tem que instruir. Mas hoje em dia, há pessoas que eles não estão preparados espiritualmente para levar o evangelho para várias nações. Imaginemos só, um José como eu, saio, vou para um sítio, aí eu encontro uma pessoa doente. E quando chego aí, eu pego na cabeça da pessoa e digo, que Deus te abençoe. Quem que deve abençoar não é Deus. Deus tem que usar você para abençoar. Esse Deus que vai abençoar, vai usar quem? Tem que usar um homem. Quem é você que está dizendo que Deus te abençoe? Para abençoar, por intermédio de você. Olha aí. Então, por isso que há muitos que só pegam na carona, mas não abrem caminho. O que nós precisamos não é pegar a carona. A carona tem que andar no caminho que está aberto. Nós temos que preparar a vida espiritual das pessoas. Por quê? Por intermédio de caminho, que é o segmento principal que nós vamos ter para a eternidade, aí é fácil nós ter uma vida eterna. Né? Agora, muitos esperam caminho já aberto, não prepara, né? Não prepara a vida espiritual. Né? É isso. Na minha ótica de ideia, eu vejo nisto. Tem que dizer Deus abençoe. Você tem que ser primeiro a solicitar Deus para você ser usado. Porque Deus, o que quer de nós? Todos nós temos que ser usados como instrumento. Um instrumento, uma alavanca. Não é? Um instrumento, uma alavanca para levantar os que estão caídos, para abençoar aqueles que têm necessidade de ser abençoados, para abrir o caminho para aqueles que necessitam caminho. Então, nós somos pioneiros que temos que abrir o caminho, não pegar a carona. Nós precisamos de abrir o caminho para que os outros sigam de nós como exemplo. Aleluia. É forte, pastor. Meu Deus do céu, eu estou me convertendo novamente. Aleluia. É gritante a atmosfera do evangelho, né? Com diferente que é o evangelho brasileiro para o evangelho africano, né, mano? É Aleluia. muito diferente. Ela tá chegando aí. Aleluia. É gritante o evangelho, né? A gente tem que se converter, mesmo. O Brasil tem que se converter, porque é gritante a diferença do modo que eles creem em nosso Deus, e a gente não crê nem um terço como eles creem. Eu gosto, eu assisto muitos vídeos deles lá, eu gosto. A diferença, do jeito que eles se entregam, é totalmente diferente daqui do Brasil, entendeu? É muito. É coisa mistério, não tem como explicar, pai. Meu pastor! Olha, meu veja pastor! só. Da Pastor? África aí. Olha. O senhor sofre muito aí na África por ser cristão? Como disse? O senhor sofre muitas perseguições por ser cristão? Bem, a perseguição, ela tem que existir porque a existência do poder do Espírito Santo, né? É por isso que o Brasil tem que haver perseguição, a África deve haver perseguição, a Europa deve haver perseguição. Porque é através de perseguição que nós vamos ter vamos estar mais fortificados. Se nós não sendo perseguidos, se nós não sendo falado mal, não vamos nos preparar espiritualmente. Tudo vamos nos tratar de uma coisa leve, uma coisa fácil, e não vamos estar atentos na obra do Senhor. Por isso, a perseguição vai existindo e deve existir, porque é uma oposição. Estamos perante ao governo celestial e ao governo do mundo. Então, por isso, logo, a perseguição tem que existir. Eu enfrento, sim, dificuldades enormes, perseguições enormes, mas eu digo que é mais uma prova para Deus me chamar a atenção de que você é meu filho amado. O que o demônio vai apreciar de um Aristidão? O que o demônio vai apreciar de vocês, irmãos?
Se você ser perseguido, ser falado mal, ser caluniado, passar lutas, intrigas, doenças inacabáveis, é porque o Satanás é algo muito importante que ele está a apreciar dentro de vós, que é um brilho tão grande que ele não tem. Que é um evangelho que prega, que restaura as vidas que ele não tem. Então tem que existir a perseguição, tem que existir essas coisas, é normal. É normal. Eita, E é olha só, forte, hein? cadê a bispa? Cadê sua mãe, pastor Davi? Cadê sua mãe? Não tá aí não, sua mãe? Pastor Davi Ramos. Cadê Fazendo sua as mãe? coisas que nós, tá fazendo as coisas que nós vamos mudar, nós vamos fazer mudança de casa daqui a pouquinho. Ô, Meu Deus, Davi, amém. Oi. ô, Davi, eu tava vendo, quando eu fiz essa viagem agora para BH, Ah, aí eu acabei vendo o pastor Marcos Feliciano, né? E na volta eu já fui pesquisando tudo já. Aqui que eu falei assim, não, vou ter que fazer uma viagem, pai. Nem que for nas minhas férias, mas eu vou fazer uma viagem. E a viagem que eu quero fazer é diretamente para a África. Eu já vi um Aí, ó. pacote, chega em R$ 3.000, ida e volta. aí, ó. E eu vou Aí é fazer forte, Você vê aí essa viagem. a diferença do evangelho brasileiro para o evangelho da África. Nós falamos do mesmo Jesus, É, Deus. lemos a mesma Bíblia, só que nós no Brasil oramos para não ser perseguidos, enquanto eles dizem que a perseguição traz o evangelho. Aleluia. Dá para Olha entender só. uma coisa dessa? Eita, glória. Ô, bispo, ô, Eita, glória. agora sim, agora completou, hein? Ô, bispo, eu quero dar... Ó, para todos. amém. Ô, bispa, eu quero que a sua pessoa leia aqui, exato momento aqui comigo, Gênesis 37, até alguns versículos, amém? Enquanto nós estamos sentindo a presença de Deus aqui. Porque o profeta Moisés, o ministério, já vou falar, agora, acho que ele caiu, meu Deus, caiu a conexão dele. Abre aí Gênesis 37, amém? Vou esperar aqui o pastor abrir de novo. Caiu a conexão dele. É que na África a conexão é um pouquinho... Ela Ela demora fraca. um pouquinho, tipo assim, quando nós fala, demora a chegar um pouquinho para ele. Então fica essa frequência. É um delay, né? Entendeu? Moisés. Não, Gênesis 37. Espera aí. Gênesis 37. Gênesis 37, pastora, bispa. Perdão. Jacó voltou. A minha linguagem da Bíblia é viva, então vai estar um pouquinho diferenciado. Jacó Amém. voltou a visitar na terra de Canaã, onde seu pai tinha morado com o estrangeiro. A história da família de Jacó é a seguinte. Quando José tinha 17 anos, o trabalho dele era pastorear os rebanhos com seus irmãos. Como era ainda muito jovem, ele acompanhava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai. Quando voltava do campo, José contava ao pai as más notícias a respeito de seus irmãos. Na verdade, José era o filho preferido de Israel, porque nasceu quando o pai já era muito idoso. Certo dia, José ganhou uma túnica que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos. Odiaram-no e já não conseguiam falar amigavelmente com ele. Certamente, certa noite, José teve um sonho e quando contou ele... Até onde eu vou ler? Pode ir, bispo. Eu vou falar aqui. Pode ir. Teve um sonho e quando contou esse sonho a seus irmãos, eles ficaram com ainda mais ódio dele. Peço que houve um sonho que tive, disse-lhe. Vejam só. Sonhei que estavam amarrando um feixe de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes o rodearam e se inclinaram diante dele. Seus irmãos disseram, você está Até o querendo 8. dizer que... Oi? Até o 8. Então, 8. 8. Seus irmãos Amém. disseram, você está querendo dizer que vai reinar sobre nós ou que vai nos governar? Porque causa dos seus sonhos e das suas palavras, o ódio deles aumentava cada vez mais. Aleluia. Olha só. Todos nós somos sonhadores. Nós estamos falando de carona, de abrir caminhos. Entenda uma coisa, todos nós somos sonhadores. Então, os próprios, eu já falei, eu fiz minha live ontem, que no momento de José, Deus abençoe o pastor Moisés da África, que está nos acompanhando, amém? Tenho certeza que logo estará novamente de volta, amém? E olha só que de fato, glórias a Deus.
Glórias a Deus. Olha só, sabemos que porque o próprio Jacó amou José. E eu aprendi uma coisa, que Jacó, ele amou todos os seus filhos, mas ele declarou mais o seu amor por José, porque era o seu último filho, a Bíblia já está deixando bem clara, pela sua velhice. E, a decorrer disso, ainda fez uma túnica. O que eu aprendo nesse momento é que por José ser amado pelo seu pai, por José ser o caçulo, o mais novo, né? E agora ele ganha uma túnica, e agora é sonhador. Então, os irmãos de José começaram a odiar José, por ele ser o preferido de seu pai Jacó, por ele ser o mais novo, e agora por ter a túnica, e por José ser sonhador. Então, começou dentro da casa de Jacó, com seus irmãos, começaram a ter inveja. O que eu quero passar para nós entender nesse exato momento hoje, as pessoas que estão tentando fechar portas para você, é os que vão abrir a porta para vocês. Aleluia. Está entendendo, bispo? Quer dizer, irmão Nildo, irmão Davi, então a própria família de José, os próprios irmãos, acharam que ia fechar as portas. Eu já vou resumir aqui, para nós entendermos, senão... Aí pegou, sonhou, começaram a odiar José, por causa dos seus sonhos e por causa de suas palavras. E depois José, ele teve novamente outro sonho. Encontrou seus irmãos, encontrou seus pais. E mais ainda, eles começaram a odiar José. E por isso nós acabamos de ler. José ele foi odiado por causa dos seus sonhos e por causa de suas palavras. Agora foi um momento, e José sempre trazia mal notícia aos irmãos. E seu pai falou assim, e José, a qualidade de José, ele era obediente aos seus pais. Meus irmãos, os filhos que é obediência aos seus pais, tem bênçãos tem bênçãos e mais bênçãos. O filho rebelde não adianta, ele só vai ter atraso na sua vida em algumas circunstâncias aí. Mas o filho e a filha, quando ele começa a obedecer, as coisas mudam. Muda por causa da obediência. Então José, ele começou a obedecer. Agora ele vai trazer notícia. E aí um dos irmãos de José já está dizendo, começaram a conspirar, dizendo, ó, lá vem o sonhador. Já vem o sonhador. Aí olha só, os irmãos de José já relatando, dizendo, ó, vamos matar. Pastor Davi, lê a parte aí que lá nesse mesmo versículo, a que a sua mãe acabou de ler, no mesmo versículo, eles falaram assim, não faça isso com ele. Você lembra essa parte aí? É o mais velho. O mais velho, Rubem. Na parte que o Rubem fala. Fala aí para mim, por favor. É o 19. Isso, lê aí. 37, 19. Lê aí. E dizia uns aos outros, lá vem o sonhador, vamos matá-lo e jogá-lo, o corpo dele, dentro de um poço. Depois diremos que ele foi morto por um animal selvagem e veremos em quão vão seus sonhos. Fala, o Nildo quer falar. Fala aí, Nildo. Não, que eu vou ter que sair da live, porque eu vou tomar banho para ir trabalhar. Amém, Nildo. Vamos, É forte. Deus abençoe. Eu vou sair de casa às 12h20, aí vou tomar Aí banho. está bem, Davi? Amém, amém. Encerrar a live também. Tá bom. Então, dá o último Amém. posicionamento aí para Vamos. Isso, vamos encerrar aqui, ó. Quer ver, ó? Vamos fazer esse fechamento aqui, ó. Sobre a parte final que o pastor Davi Ramos leu. Qual que é a parte final que você leu aí? 37, 19. Vamos Qual matar, colocar no poço e ver quão grande é o sonho dele. Fala aí, pastor, bispa. Fala aí, bispa. Então, veja bem, o nosso sonho, os sonhos que Deus criou para nós, ninguém pode determinar ou matar, né? O planejamento humano é destruir ou apagar a lâmpada que está sobre você. Mas a lâmpada que Deus colocou sobre nós, não importa onde estivermos, né? A lâmpada onde nós podemos brilhar. É que a gente diz assim, olha, a lâmpada é colocada no alto. E quando você começa a estar no alto, Deus começa a te levantar, começa a brilhar os lugares, está na penumbra, escuro. Então, quem está na escuridão começa a se incomodar
uma luz que está sobre você. Aí começa o quê? A querer ofuscar a tua luz. Mas aquele que te chamou, não importa onde você estiver, onde você chegar, ali fará a diferença. Meu Deus. Foi aonde que aconteceu com José. Os irmãos tentaram apagar a luz que estava sobre ele. Porque normalmente, né, para o povo de Israel, a pessoa mais velha, o irmão mais velho, é que tinha toda a honraria. Mas para Deus, Deus não olha dessa forma. Deus escolhe um coração quebrantado e contrito. E aonde tiver esse coração quebrantado e contrito, então está a lâmpada de Deus sobre você. Não importa a idade que você tem, 30 anos, 40 anos, 1 ano, alguns meses, se Deus quiser usar você, na hora que você já acabei de aceitar Jesus, você começa a se pronunciar. Eu vi Júlio Trovão dizendo que ele, com 3 meses de aceitou Jesus, ele já era pregador, pregou numa conferência de jovens. Então, quando Deus quer, meu amado, você pode ir para o Egito, para a Babilônia, para o Nordeste, para o Centro-Oeste, onde você chegar, a luz de Deus estará sobre a sua vida. Não importa os sambalates, Tobias, os irmãos invejosos, querendo te ofuscar. Porque isso aconteceu muito comigo, viu? Aonde eu chegava, não dá trabalho para essa aí, não. Deixa ela sentada no banco, porque senão vai tomar o nosso holofote. Muitas vezes, quando você está se pronunciando, só vê o brilho de Deus em você, quer roubar, é que nem diz assim, ó, ou quer caminhar através da sua lâmpada, né? Você vai na lâmpada, que Salmo diz, 19:5 diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Se eu tenho a luz de Deus na minha vida, ninguém pode me parar, me embaraçar. Muitos tentaram parar a minha caminhada dentro da igreja, eu ia para os presídios, eu ia para as favelas, pregava para as crianças, para dentro dos hospitais. É que nem o nosso amado falou aí da África. Ninguém... A igreja, o evangelismo, não é dentro de igreja, gente. Eu cansado de falar para crente, nós temos que ganhar vida, porque lá eles vão te valorizar. Nós queremos receber valor dentro da igreja, para aqueles que são crentes, e eles menosprezam, porque quem é muito alimentado, qualquer comida para eles rejeita. Mas quem está com fome, a comida que você der para eles é maravilhoso, pode ser arroz e feijão. Você entendeu? É isso. Então, quem tem a luz é Cristo. Importa. Alguém apagou a lâmpada de José? Lembraram que venderam ele para os ismaelitas, ele ficou lá na cadeia e a luz brilhou. Foi para casa de Potifar, a luz brilhou. Até que a luz brilhou dentro do palácio. Aí ninguém pode segurar José, rapaz. Virou o segundo de Faraó. Ô, brother. É isso aí. Ó, tá vendo o fechamento? É forte? Olha o fechamento. Colocaram ele numa caverna, nas externas, mas Deus foi tão fiel na vida de José que nas externas não tinha água no poço, correto? Mas eu aprendi uma coisa, Deus me deu uma visão. Se mesmo que tivesse água nas externas, o Senhor Jesus estendia as mãos para não deixar José morrer afogado por causa do sonho. Quando o sonho é de Deus, você vai realizar os seus sonhos. Resumindo aqui agora, final. Depois de tudo isso, José, a pastora Bispo acabou de falar aí agora, foi vendido 2 vezes, mas se tornou, né, amigo íntimo do faraó e se tornou governador do Egito. Amém, meus irmãos? Até que acho que eu creio que nós temos que fazer a 2, tá? Na próxima tempo de você tem que fazer a 2. Porque, parte 2, parte 2. E onde ele ia, ele fazia amizade, não inimizade. Isso. Ele era amigo do carcereiro, ele era amigo do Potifar, ele virou amigo do faraó. Então, aonde nós estivermos, é importante que a glória e a plenitude de Deus e a nossa lâmpada esteja sempre acesa. Deus abençoe. Então seja, Nildo, então seja Jonathan, seja Davi, seja José, seja esses homens de Deus que abriu o caminho. É por isso que Deus ele abre portas aonde não há portas. Oremos e terminamos, amém? Oremos aí. Ora aí, bispo. Ora aí, meu Deus. Se deixa. Ora aí. Não, calma aí, Nildo. Você vai receber a benção aí. A bispa vai orar. Nós terminamos. Aí eu vou orar? Glorioso Deus, Pai que está no céu, somos gratos ao Senhor pela vida dos nossos filhos, por essa live, por todos aqueles que estão ouvindo, que estão assistindo. Que a glória do Senhor seja plena sobre nossas vidas. Que venhamos sair, Senhor, do encalhamento, da represa. Que possamos ir para os rios de água viva.
Vamos Sim, poder meu testar do outro lado, como foi Ezequiel, que o rio não tinha de um lado, que ele, quando ele mergulhou, era seco, mas quando ele chegou do outro lado, já estava verdejante. E possamos ser essa pessoa que leva água viva, Sim. leva a vida de alegria de Deus para aqueles que estão precisando. Nós somos gratos ao Senhor por esse dia, por esse momento. Muito obrigada. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, meus amigos. Tenham um ótimo trabalho, uma ótima mudança. E logo aí nós marcamos aí a parte 2, tá bom? Deus abençoe a vida de todos vocês aí. Qualquer coisa você manda no zap para mim, tá? Tá bom? Nós avisamos. Hoje foi tudo, tem vindo da sua forma. Deus abençoe. Amém. Cena aqui, tá? Deus abençoe. Se quiser, desliga aí. Eita, glória. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Já oramos. Vamos fazer a live 2, tá bom? Nós vamos preparar o momento. Deus abençoe a missionaria Iraci. Deus abençoe o pastor Moisés da África. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que esteve conosco, tá bom? Vou deixar um novo final aqui. E terminamos aí, pronto para a batalha, tá bom? 播放。下一首，下一首，下一首。下一首，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 下一首。下一首，下一首，下一首，下一首，下一首，下一首，下一首，下一首，下一首。 Amém, meus irmãos, estamos terminando. Que Deus vos abençoe a sua vida, a sua casa. Amém? Muito obrigado, fica com esse louvor aí. Que Deus abençoe, viu? Salva-me pelo teu nome, ouve a minha adoração, entrega minha causa a ti, não viverei na solidão. De onde o Senhor me tirou, jamais eu voltarei. Não importa o que eu passei, viverei pra te amar. Vou me levantar, adorarei a ti e exaltarei o teu nome. Se eu estou de pé, a glória de Deus. Se eu estou feliz, a glória de Deus. E Ele cresce, eu diminuo. O grande é Ele e o menor sou eu. Se eu estou de pé, a glória de Deus. Se eu estou feliz, a glória de Deus. Que Ele cresce, eu diminuo. O grande é Ele e o menor sou eu. Salva-me pelo teu nome, ouve minha adoração, entrega minha causa a ti, não viverei na solidão. De onde o Senhor me tirou, jamais eu voltarei. Não importa o que eu passei, viverei pra te amar. Vou me levantar e adorarei a ti e exaltarei
Deus, se eu estou feliz, a glória a Deus, que Ele cresce, eu diminua. O grande é Ele, o menor sou eu. Se eu estou de pé, a glória a Deus. Se eu estou feliz, a glória a Deus. Que Ele cresce, eu diminua. O grande é Ele, o menor sou eu. Se eu estou de pé, a glória a Deus. Se eu estou feliz, a glória a Deus. Que Ele cresce, eu diminuo. O grande é Ele, o menor sou eu. Se eu estou de pé, a glória a Deus. Se eu estou feliz, a glória a Deus. Que Deus cresce, eu diminuo. O grande é Ele.